Olá, meu nome é Henrique e agora a gente vai para a aula de digitando dados de questionários. Essa aula também faz parte do curso Ninja de Estatística Aplicada com R para Ciências da Saúde e que é organizado pelo CREPEA da Universidade Federal de Juiz de Fora e pelo PET Psicologia também da Universidade Federal de Juiz de Fora. Os objetivos dessa aula são, nesta aula a gente vai abordar aqui a modalidade de digitação dos dados usando o Google Docs e também demonstrar que a digitação de banco de dados é parte importantíssima e essencial de uma pesquisa. Da minha experiência com recebendo, como é que eu posso falar, foguetes de última hora, o prazo de última hora, quando a pessoa chega com um banco de dados para você e fala assim, estou precisando de fazer uma análise de dados, geralmente alguns erros já foram cometidos durante todo o processo de coleta e tudo. É muito comum, então a importância desse vídeo aqui é declarar e pelo menos ressaltar a importância dessa parte da digitação e que não pode ser feita de qualquer jeito em cima dos 45 do segundo tempo na entrega de um relatório de pesquisa, de um projeto, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Antes de começar, geralmente essa tarefa de digitação é delegada aos escraviários que estão aí, provavelmente você deve estar se identificando com a figura do meio e não com as do lado aí, que é você que deve estar aprendendo a fazer o curso, que sofre com... Toma aqui 150 questionários para digitar e tudo. Do lado aí provavelmente está o bolsista de iniciação científica puxando a corda, ou mestrando ou doutorando, e o orientador ali com a mãozinha na barriga, dando um sorrisinho, aproveitando a desgraça toda acontecendo. A grande importância aqui é que, embora as pessoas achem que isso é peão de pesquisa, é mula, qualquer coisa assim, é jegue para carregar a carroça, essa parte também é importantíssima. Então é sempre uma oportunidade, e eu compartilho da filosofia que você deve fazer todas as etapas da pesquisa. Então a parte de digitação, saber fazer digitação, um dia como... sei lá, quem está digitando, você pode se transformar na pessoa que está puxando a corda do lado, que vai precisar instruir o seu escravinho, e quem sabe no futuro, se você fizer o pacto com a pobreza, virar o orientador, e só vai rir disso tudo, mas no final das contas sabe fazer tudo isso e sabe controlar a qualidade dos bancos. Então, antes de começar, tem um modelo de questionário offline que está à disposição. Você pode ficar livre para adaptá-lo para a sua pesquisa. E um modelo de questionário para digitação pode ser encontrado aqui. Isso aqui já é um formulário do Docs, do Google Docs. Se você não sabe o que é isso, eu aconselho você a ir ver a aula anterior e se informar melhor. Por que usar o Docs para digitar questionários offline? Eu, particularmente, com minha experiência, eu tenho de digitar dados no SPSS. O que eu tenho de experiência, tanto com o SPSS, tanto com planilha, quando eu falo planilha eu falo Excel, ou LibreOffice, ou o diabo, a gente tem, quando a gente digita em formulários já fechados, que é o caso do Google Docs, a gente tem uma menor chance de erros. O Excel tem uma grande probabilidade de o digitador cometer erros. E o SPSS também, apesar de ser uma estrutura mais controlada. Ele tem uma maior facilidade no uso. Eu acredito que um macaco treinado consegue utilizar. Eu particularmente consegui rapidamente aprender. E ele possibilita também a verificação da qualidade dos dados facilmente. A ideia aqui, eu vou mostrar um exemplo que a digitação não seja de um questionário, seja feita somente por uma pessoa, mas que seja feita por duas pessoas de forma independente, para depois a gente comparar para ver se essas pessoas estão digitando ou digitaram os dados corretos. Dicas gerais. A digitação do questionário é um procedimento que requer muita atenção e treinamento, então não é qualquer um e não é qualquer peão de pesquisa que vai fazer. Uma boa digitação está ligada a um bom layout do questionário, principalmente se você estiver envolvendo aí tentar fazer isso em um programa feito SPSS. É muito importante que você faça um guia de digitação do questionário para todo mundo, para padronizar. E antes de iniciar esse processo da digitação em si, é importante desenvolver esse guia. E os objetivos desse guia são padronizar a digitação e também facilitar a análise dos dados. Porque no futuro a gente vai tentar estabelecer aqui algumas regras de validar o nosso questionário com o que foi digitado.
O que um guia de digitação deve possuir? Ele deve possuir uma descrição clara de todas as variáveis do banco de dados. O que são as variáveis? São as descrições, por exemplo, nome completo, e-mail, a idade, tudo, cada coisinha dessa é uma variável. Então você tem que descrever tudo. Por exemplo, meu nome completo, nome completo da pessoa, idade, a idade em anos, por exemplo, ou enfim, e esse tipo de coisa. Você tem que fazer uma descrição clara de todos os valores que as variáveis possuem, por exemplo, sexo masculino, feminino e outros. A descrição clara também dos dados omissos, que a gente chama de missing. É quando o cara pula uma questão do questionário. Tem questionários que as pessoas não respondem uma pergunta, e tem umas que não são pertinentes para aquele caso, aquele questionário específico. E também é interessante você ter uma descrição clara dos dados omissos. Dicas para digitação. Então, se você aí é o escraviário que está perdendo noite para cumprir um prazo, que já está apertado e tudo para digitar, a primeira coisa, é necessário um treinamento de todos os digitadores. Então, nesse caso, os digitadores sentam com um coordenador de pesquisa ou não, ou entre eles, e por si só, eles devem construir esse guia, lerem o guia, revisarem o guia para ver se está certo. Se você está na madrugada desesperado, provavelmente você nem vai estar vendo esse vídeo, você já vai estar tentando digitar o questionário de qualquer jeito. É muito importante que você faça um descanso periódico durante a digitação de questionários. Então, o planejamento e a distribuição da digitação de um prazo razoável é muito interessante. É uma tarefa bastante automática. Então, e você pode cometer erros sistemáticos ou grandes erros se você quiser digitar 150 ou 1000 questionários em um período de digitação. E também eu aconselho a você a redução dos estímulos do ambiente. Como a gente vai falar aqui da plataforma do Google Docs, isso significa colheita feliz está proibida nesse ambiente. E você ficar checando seu status no Facebook ou conversando com 25 pessoas no Facebook, isso também é uma atividade que não deve ser feita ao mesmo tempo da digitação de um questionário. Mas ninguém vai estar vendo, eu posso fazer isso? Sim, você pode fazer isso, o seu trabalho vai ficar ruim e provavelmente você vai ter que redigitar de novo. E como conclusões aqui breves dessa exposição, é muito importante. Por que você não deve julgar a colheita feliz enquanto você está digitando? É que a digitação correta dos dados não é importante só para o desenvolvimento do projeto. Se você quiser ferrar o seu orientador, por exemplo, ou o mestrando que tenta te dar umas chibatadas. Mas o mais importante é que é um dever ético frente à manutenção das respostas manifestadas por cada participante. Então, quando você comete equívocos, julgando lá a sua colheita feliz, ou conversando com 35 amigos, que são só de Facebook, durante a digitação do questionário, você está cometendo uma falha ética. Isso é uma coisa muito séria e mostra também a importância dessa etapa para o procedimento e para o sucesso de uma pesquisa. Aqui tem o lema do digitador, em que se você tiver com dúvida, perdido durante a digitação de um questionário, às vezes é bom você recomeçar novamente. Agora eu vou mostrar para vocês qual que seria uma ideia interessante para você fazer a distribuição entre dois digitadores ou até mais dos dados de questionário. No exemplo anterior, eu utilizei o teste de Fajstrom para mostrar como construir um formulário no Google Docs. Eu fiz pequenas alterações no teste de Fajstrom, já separando aqui, eu vou mostrar como, para dois digitadores, pensando que o Joãozinho e Maria vão vão coletar as informações usando o formulário offline, então em campo, eles vão a campo, e no campo eles vão trazer e vão digitar as informações diretamente aqui nesse formulário. A primeira coisa que é muito importante fazer é você colocar no seu questionário lá uma identificação, um código. Cada questionário ele deve ter uma identificação para que facilite a comparação do que foi digitado com o que está escrito lá no papel. Isso é muito importante. Essa aqui é a única
já que a gente está falando num cenário que a pessoa vá a campo, é a única informação que deve ser obrigatória nesse formulário. Outras coisas que são importantes é você deixar os campos abertos aqui e colocar no final do seu questionário, quando o digitador for entrar, observações. O que são essas observações? Essas observações são relativas à digitação em si, ao processo de digitação, se a pessoa viu que o formulário está muito rasurado, se está avacalhado, se a pessoa, o pesquisador ou a pessoa que foi a campo coletar os dados, o entrevistador, ele acrescentou categorias novas, achando que o questionário estava ruim, o que não deve ser feito em hipótese alguma, melhorar o questionário, trocar o pneu do carro com ele em movimento. E nessas observações são importantes declarar qualquer problema vinculado ao formulário de papel. E também alguma coisa relacionada ao padrão de preenchimento ou coisa e tal dos participantes. O que você faz? Se você quiser, você pega o questionário, você desenvolve esse modelo de questionário baseado na sua pesquisa e depois você vem aqui em arquivo, fazer uma cópia e faz uma cópia com o nome dos digitadores. Por que isso? Você criou essa cópia, o João, você vai enviar esse formulário para o Joãozinho, que vai digitar os dados que ele coletou em campo, ou que todos os pesquisadores de campo coletaram. Feito isso, você vem aqui, escolher o destino da resposta e manda para uma planilha, que é as respostas do Joãozinho. Aqui eu já fiz, então eu clicaria aqui em criar, eu não vou voltar, eu não vou criar duas para evitar redundância. A segunda, eu faço novamente aqui, arquivo, fazer uma cópia e crio o teste Fajstrom da Maria. A Maria vai inserir aqui também a ID dos questionários e as outras informações. Lembrando também que aqui o questionário é idêntico, isso é muito importante, do Joãozinho, e ela vai inserir as observações aqui de pesquisa. O que acontece aqui? A gente vai escolher, eu vou colocar aqui, escolher o destino de resposta, ele vai mandar isso para o teste Fajstrom da Maria, as respostas da Maria. Feito isso, eu dividi entre esses dois digitadores os mesmos questionários. O que a gente vai ter? Nós teremos dois bancos de dados que a gente vai poder comparar se a Maria digitou a mesma coisa do que o nosso amigo Joãozinho. O que eu vou explicar melhor na próxima aula sobre a validação de dados offline. Eu vou falar um pouco também na próxima aula sobre a validação de dados online, ou pelo menos a tentativa de validar dados coletados na internet. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.